Olá, alunos, vamos para mais uma videoaula. Eu quero parabenizar de novo vocês por estarem aí concentrados nos estudos. Os estudantes que têm acesso ao aplicativo, sempre é bom a gente fazer o lembrete, né, que vocês têm que responder ao formulário de questões e clicar no link para validar a presença de vocês, certo? Peguem aí os materiais, né, caneta, bloco de anotações, caderno, não sei onde é que vocês estão anotando para depois apresentar na escola, que estão fazendo esses exercícios, né? É bem importante vocês tentarem acompanhar, tentar dar conta de responder os exercícios antes de verificar a resposta correta, né? Esse é um processo de aprendizado que requer de vocês esse exercício mental, né, de reflexão sobre a atividade que foi passada, para que vocês possam, de fato, se apropriar desses conceitos, né, internalizar aí nas estruturas cognitivas de vocês, que é essa parte do cérebro responsável pela aquisição do conhecimento. A gente só vai se apropriar dos conceitos e aprender de fato se a gente treinar, se a gente refletir sobre os assuntos, se a gente fizer esse exercício mental, né, sobre o objeto de estudos que estamos aí com o objetivo de aprender, ok? Por falar em objetivo, os nossos objetivos para a aula de hoje, a gente vai estudar charge e tirinha, vocês já conhecem, né, os elementos composicionais desses gêneros textuais, a gente já estudou bastante. Só que hoje nós vamos fazer uma abordagem com relação à educação financeira, né? Como que a gente se educa financeiramente para lidar com o dinheiro, né? A gente sabe que o dinheiro não é fácil de ganhar, né? E está cada vez mais difícil, especialmente nesse período de pandemia, né? A gente tem visto aí que os números de desempregados no Brasil aumentaram, né? As pessoas estão com bastante dificuldades no geral de trabalhar, né? Por conta não somente de que não tem emprego para todos, né, mas em especial as mulheres que têm aí que cuidar dos filhos, porque as creches estão fechadas, as escolas estão fechadas, então muitas tiveram que abrir mão, né, do trabalho. Se o trabalho não é possível exercê-lo de forma remota, fazer o trabalho em casa, muitas acabaram saindo dos empregos, né, e aumentou aí o número de desemprego e, consequentemente, a gente sabe que as coisas vão se tornando mais difíceis, né? E aí a gente tem que aprender a driblar com essa situação toda do ponto de vista financeiro. Como que a gente aprende a fazer economia, né? Como é possível economizar? Sempre é possível, né? Então, um pouquinho disso que a gente vai ver, né? Como driblar o nosso impulso, né? A nossa impulsividade para o consumismo de objetos muitas vezes desnecessários, né? Em excesso de alimentos, de coisas que às vezes a gente nem vai usar, né? Como que a gente vai fazer esse equilíbrio agora para poder superar esse momento tão difícil, né? E a educação financeira, ela se projeta ao longo da nossa vida, né? Sempre é bom a gente planejar e pensar certinho, eu preciso desse produto realmente? Será que isso é necessário eu comprar, eu adquirir? Né? Ou será que é só satisfazer um impulso consumista, eu estou deixando-me levar ali pela persuasão das propagandas, dos anúncios publicitários, né? Será que eu não estou sendo aí meio que escravizado em prol do consumismo? Então, algumas reflexões a gente vai fazer ao longo dessa aula, certo? Vamos também identificar os elementos de humor e ironia das tirinhas, né? Então, a gente sabe que uma das características das tirinhas, da charge, é produzir o humor, né, de forma irônica, né? Então, traz aí essa figura de linguagem que se chama ironia, né, que significa você expressar o contrário daquilo que é a sua intenção de expressar de fato, né? Então a gente tem muito recurso da ironia sendo utilizado tanto nas charges quanto nas tirinhas. E vamos também reconhecer o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos e ou morfossintáticos, certo? Vamos então para a nossa aula? Começando aqui com uma tirinha, vamos ler aqui o primeiro quadrinho. O que você está fazendo, Mafalda? Estou planejando a minha vida. Para não viver ao acaso, estou traçando um plano que me ajude a organizar minha vida com clareza. Teoricamente, é claro. Então, observem ali a ironia provocada, em especial no último quadrinho, né? Vocês têm ali os fios todos embolados, ela está tentando, né, desfazer ali os nós, né, os momentos em que esses fios aparecem enrolados, para poder realmente organizar um norte que vai delinear os passos dela, né? Ela está tentando fazer um planejamento, mas parece que está meio complicado, né? A vida da Mafalda parece que está meio bagunçada, né? A gente tem aí nas imagens a provocação desse efeito de ironia, né, que causa o humor aí nessa tirinha. Vamos ler mais uma, pessoal? Observem aqui. Ô Anderson, prepara um chá de camomila para o novato, que ele exagerou na dose.
De bebida? De gastos. Somando o IPTU, o IPVA do carro novo que ele começa a pagar em janeiro. Os presentes de Natal para a família, que não é pequena, levando em conta os parcelamentos. O novato só sai do vermelho em junho. De 2016, chá de camomila para 2, então. E um empréstimo simples para arrumar as contas, né? Então, a gente tem aqui vários recursos que constituem a linguagem verbal, que são as palavras, né? Aqui a gente vai explorar agora um pouquinho também da questão da pontuação nessa tirinha. E nós temos também os recursos que constituem os elementos da linguagem não verbal, que são as imagens, as expressões faciais dos personagens, né? Todos os desenhos, as ilustrações ali, a gente chama de discurso não verbal, né? Então, tirinhas e chargem tem 2 elementos composicionais que são, digamos assim, o carro-chefe desses gêneros discursivos. Por quê? Porque a gente tem os elementos não verbais que também estão ali para que nós façamos uma leitura do que está acontecendo, né? Então, as imagens, as expressões dos personagens nos permitem fazer essa leitura para entender ali, ter uma visão holística do todo, né? Do qual foi a intenção pensada pela pessoa que elaborou a charge, né? Ou a tirinha, a história em quadrinhos, né? Com relação à pontuação, galera, olhem aqui no primeiro quadrinho, o Anderson. Então, primeiro esse o é um vocativo, né? Ele está chamando a pessoa para chamar a atenção, para começar um diálogo, na sequência vem uma vírgula. E Anderson, que é a pessoa que ele chamou, vem o quê? Um ponto de exclamação. Então, eu chamo, ei, você, ponto de exclamação, né? Ô, Anderson, ponto de exclamação. Né? Estou chamando a sua atenção. O ponto de exclamação, nesse momento, ele ilustra essa ideia, né? De chamar a atenção de alguém. Na sequência, letra maiúscula, né? Ele começa ali um verbo que está no imperativo, né? Meio que dando ali uma ordem, né? Fazendo um pedido, na verdade, né? Uma solicitação. Prepara um chá de camomila para o novato, que ele exagerou na dose, né? A camomila, ela tem esse efeito de acalmar as pessoas, né? Então, além de ser ali um bom chá para a gente tomar à noite, para poder dormir bem à noite, ela também acalma quando as pessoas estão nervosas, né? E por que ele ficou nervoso? Porque ele exagerou na dose. E aí, exagerar na dose, a gente tem que o quê? É uma expressão idiomática, é uma figura de linguagem que está ali, né? Num sentido metafórico, porque ele não ingeriu nenhuma dose de bebida alcoólica, né? Geralmente, dose no sentido denotativo, que é o sentido real, é utilizada para se referir a bebida alcoólica, né? Mas nesse caso não se trata disso. Se não se trata de bebida alcoólica, então a linguagem aqui adquire uma outra conotação, né? A gente tem aqui o uso da linguagem figurada, né? Que dose que é essa que ele exagerou? Alguém pergunta, de bebida? Né? Aí a pessoa responde, não, de gastos. Exagerou na dose de gastos. Ponto de exclamação. Como se estivesse também fazendo ali, chamando a atenção, fazendo uma crítica, né? Poxa, por que gastar tanto? Então, ponto de exclamação para fazer essa crítica também. Aí vem, somando o IPTU, que é o imposto sobre o terreno, né? O IPVA, o imposto sobre o veículo automotor, sobre o carro da pessoa, né? E um carro novo, que ele começa a pagar em janeiro. Quer dizer, ele está cheio de dívida, né? Acabou fazendo muitas dívidas. Aí, além disso, vejam que aqui, né, ele coloca ali as reticências, quer dizer, as reticências, ela indica que vai continuar ali mais coisas que ele gastou, quer dizer, não bastasse tudo isso, ainda tem mais. Então, as reticências, elas dão ideia de sequenciação de ações, de acontecimentos, né? No quadrinho seguinte, ele começa com essas reticências e começa a enumerar outros gastos, né? Os presentes de Natal para a família e abre parênteses, que não é pequena. Fecha parênteses, vírgula. Poderia ter usado a vírgula ali? Poderia, mas aqui a opção foi de usar o parênteses para dar uma ênfase, né? Para atribuir uma maior importância, né? Com relação ao tamanho da família. Então, quer chamar a atenção do leitor, colocou ali entre parênteses, que não é pequena, levando em conta os parcelamentos, reticências. O que significa? Que ele deve ter várias dívidas no parcelado, né? Que são ali os produtos que ele compra para pagar em 1, 2, 3, 10 vezes, às vezes, no cartão de crédito, né? E essas dívidas se prolongam. A pessoa, às vezes, gasta ali por impulso e depois passa ali 10 meses
se lembrando daquela dívida que ela parcelou. Então, dependendo da quantidade de parcelamentos, ela começa a ficar no vermelho, né? O que é isso? Começa, às vezes, a não dar conta de quitar todas as dívidas, né? E, na sequência, a gente tem ali reticências de novo, indicando que, nossa, não acaba nunca as dívidas, né? Continua. E ali, o novato só sai do vermelho em junho, né? Observem essa expressão também do vermelho, que também está no sentido conotativo, né? Porque significa o quê? Significa que a pessoa está com dívidas, né? Uma linguagem também metafórica ali, né? E daí ele diz assim, não é tão ruim, né? Ele sai do vermelho em junho de 2016, chá de camomila para 2 então, quer dizer, vai demorar muito, né? Aí ele também ficou nervoso. E um empréstimo simples para arrumar as contas, né? Então, cada vez que as pessoas fazem empréstimos nos bancos, os banqueiros devem ficar muito felizes, né? Porque a taxa de juros é altíssima e a pessoa, às vezes, empresta 1.000, paga 3, 4 mil reais para o banco, de tantos juros que paga, e aí é que as dívidas não têm fim mais, né? A pessoa não sai do vermelho, né? Usando aí uma figura de linguagem, né? Então, tem que tomar muito cuidado, pensar bem, refletir bem, antes de consumir exageradamente produtos, muitas vezes, desnecessários, certo? Por quê? Porque daí a pessoa fica com dor de cabeça, né? Fica nervoso, o pagamento cai na conta, a pessoa não vê a cor do dinheiro, né? E aí tem que tomar chá de camomila mesmo. Então, haja camomila aí para poder dar conta, né? De acalmar tanto nervosismo. Observem aqui agora essa charge, né? Então, a gente tem aqui, pai, preciso de dinheiro para comprar um celular novo. Olha a cara do pai, olha a expressão facial que ele faz. Será que ele ficou feliz com isso? Questão 1. O que podemos compreender desta charge a partir das informações apontadas pela linguagem não verbal? Então, vocês vão analisar as expressões faciais dos personagens e elaborar a resposta para a nossa primeira questão da aula de hoje.
Então, galera, observe uma proposta de resposta, né? Não quer dizer que o que vocês fizeram esteja errada, eu sempre falo isso, né? Porque cada pessoa usa as palavras de forma diferente, né? O estilo linguístico de cada um é diferente do outro, mas desde que as ideias ali estejam similares, semelhantes a que eu apresento aqui, com certeza vocês também acertaram a questão, né? Então, uma proposta seria afirmar que o filho já possui vários celulares, talvez, né? A gente pode fazer essa inferência, né? Tendo em vista ali a expressão facial dos personagens. Assim, seu pedido verbal ao pai revela seu consumismo exagerado e sua falta de consciência financeira, né? Bom, a gente tem também na imagem ali, se vocês observarem bem, né? Ele está ali com 1, 2, 3, 4 aparelhos de celular, né? Ali na calça, daí nos bolsos das laterais da calça tem um celular em cada bolso e ainda ele tem um celular na mão dele, quer dizer, e ainda ele precisa de mais um, né? Será que ele precisa? Então a gente tem ali a cara de espanto do pai e ele pensativo, né? Será que esse pai age certo também? Né? Fica aí as questões para a gente refletir. Vamos analisar mais, pessoal? Olhem aqui. Então, aqui no caso, o primeiro quadrinho, né? A gente tem mais uma da Turma da Mônica, em Meu Bolso Feliz, né? Uma iniciativa da SPC Brasil. SPC é o Serviço de Proteção ao Crédito, né? Então, SPC é uma sigla que indica o Serviço de Proteção ao Crédito. Vocês já devem, talvez, ter ouvido falar essa sigla, né? Como se fosse uma expressão que simboliza muitas vezes algo negativo, quando as pessoas dizem, o meu nome foi para o SPC, ou o meu nome vai para o SPC. Isso significa que a pessoa vai ficar com o nome negativado para poder fazer compras utilizando o crédito. Ela vai ficar sem crédito na praça, porque ela gastou demais e não deu conta de pagar as dívidas. Então, o que acontece? Eles negativam o nome da pessoa nesse serviço de proteção ao crédito, que as pessoas já utilizam, né, essa abreviatura de forma substantivada, digamos assim. Então, eles dizem SPC para se referir, né, a essa instituição, certo? Que limita a pessoa, né, na sua arbitrariedade para as compras abusivas. E ali ainda no primeiro quadrinho, a gente tem ali o primeiro balão de diálogo, né? Então, ele diz, sua semanada, filha. Aí a Mônica, eba! Né? Aparece ele com uma nota ali, uma cédula de dinheiro. Aqui no segundo quadrinho, sei que você está poupando para comprar um condomínio inteiro de brinquedo para suas bonecas. Olha o meu cofrinho, como está cheio, diz a Mônica. No último quadrinho, a Mônica ainda, mas ainda vou ter que poupar por mais um tempo. E aí vocês têm aí as expressões faciais para fazer a leitura aí dessas tirinhas. E o exercício 2 agora, então. O que o exercício 2 solicita? Porque a palavra utilizada no primeiro quadrinho é semanada. Que outra palavra é recorrentemente utilizada? Essa tá fácil, né? Eu vou deixar vocês pensando e elaborando a resposta e a gente retorna.
Retornando então, pessoal, observem aqui que uma possibilidade seria a gente afirmar que a palavra frequentemente utilizada é mesada. Mesada vocês com certeza já ouviram falar, né? Referindo-se a um auxílio financeiro recebido uma vez por mês, né? Então, às vezes, as mães, os pais optam por dar uma mesada para já ensinar o filho a controlar os seus gastos durante o mês. Então, já no primeiro quadrinho, a palavra semanada sugere que Mônica recebe semanalmente. Então, nesse caso aqui, provavelmente o pai da Mônica já estipulou lá um valor e toda semana dá aquele valor para ela e ela tem que aprender a controlar esse valor, né? Para não acabar tudo na quarta-feira, que senão chega na quinta, sexta, sábado, já não tem mais nada para comprar. Sorvete, doce, alguma coisa que ela queira, né? Agora aqui, pessoal, mais quadrinhos para a gente analisar. O primeiro desse slide nosso diz assim: só que esta semanada eu não vou poder poupar. Então, ela pegou o dinheiro e já fez essa afirmação, né? Tenho uma urgência para resolver. Aí o pai diz: só espero que a Mônica não desista do seu sonho. E aí vem a Mônica com uma surpresa ali no último quadrinho, né? E ela diz: pronto, comprei um cofrinho maior. Olha o tamanho do cofre que a Mônica comprou para economizar, para poupar, né? Só que para comprar esse cofrinho, ela gastou dinheiro no próprio cofrinho, né? Um porquinho gigante ali, né? Então, vocês vão agora elaborar uma resposta de vocês, escrita, para a gente fazer o treinamento dessa produção escrita de vocês. No terceiro exercício, vão responder o que a atitude da Mônica revela no último quadrinho. Tentem elaborar isso de forma escrita. E a gente retorna.
E aí, pessoal, o que a atitude de Mônica revelou, então, no último quadrinho? Né? Revela que o quê? Ela gastou também dinheiro desnecessariamente. Então, ironicamente, mesmo falando em economizar, em poupar, ela vai e resolve comprar um porquinho bem maior, né? Gastando dinheiro desnecessariamente. Quer dizer, um impulso da Mônica ali ao ter essa atitude, achando que daí com isso ela vai conseguir economizar mais. Será que ela consegue? O que será que esse último quadrinho, que é essa atitude da Mônica, nos revela? Então eu vou convidar vocês agora para assistir a um pequeno musical que aborda essa temática, né? Como que a gente tem que aprender a planejar, poupar para que a gente consiga realizar os nossos sonhos, né? De comprar um brinquedo, de fazer uma viagem, um passeio, enfim. Como que a gente faz um planejamento financeiro, certo? Então eu vou dar um tempinho aí para vocês assistirem e refletirem sobre as palavras ali dos personagens, né? Vai ser um musical cantado, né? Que mensagem esses personagens estão veiculando? Que ideia eles pretendem disseminar com relação à nossa formação financeira? Tá? Um tempo para essa atividade. E aí, pessoal, gostaram do vídeo? Né? O vídeo aborda bem essa questão, né, de que a gente precisa de ter planejamento, né? A gente até consegue realizar os nossos sonhos. Vocês viram ali, quero ter um urso, quero ter uma bola, né? De repente quero fazer uma viagem, mas eu preciso de poupar. A gente não consegue ter tudo, o mundo inteiro, de coisas ao mesmo tempo. A gente vai ter que aprender a economizar, né? Fazer aí uma poupança, um planejamento, planejar, para aí sim a gente conseguir realizar os nossos sonhos, né? Atingir os nossos objetivos. Então tem que ter planejamento, né? Cada vez que a gente faz uma escolha, a gente tem que abrir mão de outras, né? Escolher é isso, tomar uma decisão, a própria palavra decisão, né, significa cisão no sentido de estar dividido em duas escolhas, né? Se eu escolhi um caminho, eu abri mão do outro, né? Então eu não posso ter tudo ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer uma escolha. Se eu escolhi o A, eu abri mão do B. Isso faz parte da nossa existência, né? Tomar as decisões às vezes não é fácil, né? E faz parte muitas vezes do nosso livre-arbítrio. A gente tem a liberdade de escolha, né? Então temos que tomar cuidado com essa questão do consumismo exagerado, certo? E a música deixou claro isso, né? Vamos analisar aqui agora mais uma tirinha? Leiam aqui comigo. Talvez no mês que vem, estou sem dinheiro no momento. Começa assim, né? Aí o Cebolinha, isso não é verdade. O senhor tem cartão de crédito, cheque especial, cartão desta loja. Aí o pai do Cebolinha, é verdade, mas se eu utilizar um desses créditos, vou ter que pagar depois. Né? Então o pai do Cebolinha está preocupado ali, tentando dizer para ele que mesmo que ele tenha cheque especial, cartão da loja, cartão de crédito, a hora que vai fazer a dívida parece que não vai ter que pagar, porque não sai o dinheiro do cartão, só passa o cartão. Mas depois vai sair dinheiro da conta que ele vai ter que pagar a fatura do cartão. Então a dívida vai ficar. Então ele está tentando já ensinar ali o Cebolinha, né, a ter uma educação financeira, a poupar. Observem agora essa próxima tirinha, galera. Olhem lá. Uma super mochila de viagem. Ela tem tudo que uma pessoa precisa para viajar. Não é legal? Cebolinha mostra ali a mochila e pergunta para a Mônica, né? A Mônica, eu não sabia que você ia viajar. O Cebolinha, eu não vou. Então a Mônica, então por que comprou essa mochila? Né? Então no exercício 4, eu vou pedir para vocês, agora é a vez de vocês fazer uma explicação aí. Né? Vocês vão explicar de que forma que se constitui a ironia e o humor presentes aí nessa tirinha, tá? Então, um tempo para fazerem aí a quarta atividade da nossa aula de hoje.
Retornando então, pessoal. Então, se não precisa da mochila, né? Isso ficou bem evidenciado ali, né? Por qual motivo comprar? Né? Uma e ainda uma super mochila. Né? Ele comprou uma mochila ali que pelo jeito custou caro, né? Mas não vai viajar, qual que é a intenção? Por quê? Né? Então fica ali a dica, né? Com relação ao consumismo desnecessário, né? Aqui, vamos interpretar mais uma história em quadrinhos que nos ensina um pouco mais sobre educação financeira. Então, mais uma da Turma da Mônica, né? É patrocinado pelos programas Meu Bolso Feliz, SPC, né? E mais uma do Maurício de Souza aqui. Aí começa assim, te peguei, Cebolinha, fazendo um plano infalível para me derrotar, né? Eu quero ver. O Cascão gosta de economizar água no banho. É verdade. A Magali não desperdiça alimentos. Observem ali as imagens. Eu sempre apago a luz quando vou de um ambiente a outro da casa. Clique. A Mônica não desperdiça água na hora de escovar os dentes. Escova. Aí vocês têm ali a ilustração, ok? Continuando. Com essas pequenas atitudes, no nosso dia a dia, ajudamos a economizar o dinheiro das nossas famílias e os recursos naturais do planeta em que vivemos. Uau! Adorei o seu trabalho de escola, Cebolinha. Me ajuda a fazer o meu? E termina ali, né? Vou pedir para vocês lerem novamente esses quadrinhos aqui e observar quais são os recursos da linguagem não verbal utilizados, certo? Da linguagem verbal nós temos, o Cascão gosta de economizar água no banho. É verdade. A Magali não desperdiça alimentos. Eu sempre apago a luz quando vou de um ambiente a outro em casa. A Mônica não desperdiça água na hora de escovar os dentes. Né? Então, a gente tem vários aspectos ali da nossa linguagem não verbal, certo? Então, de posse dessa leitura e dessas reflexões, que ações dos personagens ilustrariam a consciência financeira? Alternativa A, a economia de luz. B, a economia de água. C, a economia nos alimentos. Ou D, nenhuma das alternativas, pois se percebe que há uma ironia, uma prática divergente do que ocorre no discurso. Um tempo para vocês assinalarem aí uma das alternativas. Então, pessoal, retornando, quem assinalou a última alternativa, parabéns, conseguiu captar aí, né, a resposta correta para essa questão. Nenhuma das alternativas, pois se percebe que há uma ironia, né, que é uma das características dos elementos composicionais desses gêneros discursivos, quando nós temos
charge e tirinha, é comum a gente ter, né, a presença da ironia. É uma prática que é divergente, né, ou seja, que não está em acordo com o que ocorre no discurso, né, incoerente, portanto. Então, o que nós estudamos nessa aula? A gente fez aí uma revisão das charges e das tirinhas, né, com a temática da educação financeira. Na aula que vem a gente continua discutindo essa questão da educação financeira, né? Identificamos elementos de humor e ironia nessas tirinhas e reconhecemos o efeito de sentido decorrente da exploração de recursos ortográficos ou morfossintáticos. Agradeço imensamente a participação de vocês, seguem as referências para estudos e permaneçam em casa se puderem.